pode entender. Desigualdade se a luta a fim de encontrar a liberdade e a paz que a alma precisa ter. Muito bem, a 2, assinando a trilha sonora do nosso programa. Você imagina o que não é você escrever um livro sobre os soldados da borracha? Como é que é a rotina de alguém que pesquisa com foco em escrever sobre esse assunto? Então, o meu convidado, já aqui no nosso sofá, é o Frederico Alexandre de Oliveira Lima, de 39 anos. Ele é mestre em História pela Universidade Federal do Amazonas, é formado em Direito, professor universitário nas faculdades La Salle e Dom Bosco, em Manaus, onde ele nasceu, aliás, e também na Universidade Federal do Amazonas. Ele atualmente é assessor jurídico do Comando do Exército em Manaus, mas a paixão dele é escrever. Pelo menos a partir de agora, com a repercussão desse livro fantástico, eu tenho certeza que sim. Então, antes da gente começar a nossa entrevista, o meu boa noite, agradecer que você veio aqui ao nosso programa, mas eu queria chamar um VT para as pessoas entenderem melhor sobre o que vamos falar. Vamos ver juntos. A obra Soldados da Borracha, das vivências do passado às lutas contemporâneas, é fruto da dissertação de mestrado de Frederico Alexandre à Universidade Federal do Amazonas. O livro é mais uma contribuição bibliográfica ao tema que nos últimos 10 anos vem sendo debatido com mais vigor nas casas parlamentares e nas discussões sobre a preservação da floresta amazônica. A obra discute, entre outros temas, a origem da utilização da borracha e como ela se tornou necessária à vida moderna, mas principalmente a forma como o governo brasileiro foi paulatinamente envolvido nessa que viria a se chamar Batalha da Borracha, na Segunda Guerra Mundial, e também analisa os aspectos legislativos e legais que envolvem a temática, desde a CPI da Batalha da Borracha no ano de 1946 até a edição da Emenda Constitucional 78 de 2014. É claro que a gente vai falar também da consciência de preservação, da legislação, da nossa dependência da borracha, do aspecto da escravidão em torno da produção da borracha, mas enfim, quem vai contar essa história para a gente é o professor Frederico. Eu queria que você contasse como é que foi o processo de construção desse livro, quais foram as dificuldades e principalmente qual foi a sua motivação, já que eu estou falando com um assessor jurídico do Comando do Exército lá de Manaus. Bem-vindo ao nosso programa, boa noite. Boa noite, Maia. Gostaria de agradecer o convite, por permitir que eu venha até aqui com você e falar um pouco sobre a obra. E olha o livro aqui, é muito interessante. Bem, a história desse livro, ela começa com a minha própria história. Eu sou filho de piauienses, neto de piauienses, e vivi praticamente a minha vida toda aqui no Piauí. Os meus pais migraram para a Amazônia nos anos 70 e depois, por problemas pessoais, retornam aqui para o Piauí, e eu retorno aqui com meus pais, com minha mãe, e construí a minha vida acadêmica, a minha formação aconteceu toda aqui no Piauí. E durante esses anos em que vivi no Amazonas, voltei para o Piauí, foi recorrente ouvir como criança a história dos nordestinos ou de piauienses, de cearenses, de pessoas que iam para a Amazônia em busca de ficar ricos, e essas pessoas sumiam, desapareciam e não voltavam mais. A Amazônia como local que engolia as pessoas, que fazia com que as pessoas sumissem. E aquilo ficou no teu imaginário. E aquilo desde criança ficava na minha cabeça. Poxa, mas aquele lugar onde eu vivi quando era pequeno, aquele local faz com que as pessoas... Engole pessoas, faz com que as pessoas sumam. Ao iniciar minha vida profissional, depois como militar, eu sou militar da ativa, eu fui servir como assessor jurídico de um órgão do Exército que trabalha com a questão dos pagamentos, e era recorrente surgir sobre as nossas mesas de trabalho requerimentos assinados pela Defensoria Pública da União, ou às vezes pelos próprios soldados da borracha, onde eles pediam que fosse apresentado, que perguntavam se o Exército possuía algum documento que pudesse comprovar que eles haviam trabalhado no esforço de guerra para a produção de borracha durante a Segunda Guerra Mundial. E nos arquivos não constavam nada. Então, nós éramos obrigados a fazer uma resposta institucional e seca. Nada consta em nossos arquivos. Mas
como aqueles requerimentos teimavam em aparecer 1 ou 2 por ano, aquilo foi fazendo, poxa, essas pessoas que foram para lá, quem são essas pessoas? E depois eu fui movimentado para a cidade de Manaus, para servir no Comando Militar da Amazônia, e lá os requerimentos continuavam e teimavam em surgir sobre a mesa de trabalho. Esse aqui que a gente está mostrando na foto, quem é? É um soldado da borracha, é uma foto que faz parte de um acervo do Museu de Artes da Universidade do Ceará. São fotos que pertencem, essas fotos estão sendo apresentadas, são fotos da época, pertencem ao arquivo de Jean-Pierre Chablot, um artista suíço que foi contratado pelo governo brasileiro a fim de fomentar a propaganda de arregimentação desses homens para trabalhar na extração de borracha. A borracha é como se fosse o ouro da época, né? Sim. Seria a nossa serra pelada, digamos assim, depois. Em grande parte, sim. Mas, nesse ponto, eu acho que já tem uma coisa que a gente podia pensar e podia refletir sobre as intenções do governo brasileiro, observar que esse artista, Jean-Pierre Chablot, é um artista suíço. Ele foi contratado pelo governo brasileiro para fazer cartazes e essas fotos de propaganda para a campanha da Batalha da Borracha, mas ele nunca botou os pés na Amazônia. Ou seja, ele falava e desenhava e escrevia sobre coisas que ele nunca viu. E a percepção dele... esses desenhos, a percepção dele era uma percepção de que ouviu dizer, do que as pessoas contavam para ele. Mas, bem, como é que as coisas funcionaram? A borracha, ela é um elemento essencial para a vida moderna. Desde o século XIX, que a borracha vem se tornando cada vez mais necessária para a nossa vida. Observe que a criança, desde o nascimento, o bebê, ele já precisa de borracha para sua chupeta, para a mamadeira, para a seringa que vai aplicar a injeção, e vamos precisar de borracha até o momento da nossa morte, para vedar os caixões, para fazer com que nós possamos descer para a nossa última morada. Então a borracha está presente em todos os momentos, as bolas que nós brincamos, as seringas, os solados dos nossos sapatos, a borracha está presente em todos os momentos. A gente não vive sem a borracha. Não vivemos sem borracha. O aspecto da consciência de preservação e outras implicações relacionadas a isso, você conseguiu ir fundo também nessa área? Sim. O que pode se observar é que durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro fez um acordo com o governo americano para produzir uma quantidade de borracha que pudesse atender às necessidades dos americanos naquele período, uma vez que os locais onde se produzia borracha à época estavam dominados pelos japoneses. Então a borracha produzida aqui era enviada para os Estados Unidos. Era a salvação da Segunda Guerra. Um secretário de Estado americano chega a dizer, em um dos relatórios, consta do livro, que ele tinha certeza que a guerra poderia ser ganha se eles tivessem gasolina, ferro e outras coisas mais. Mas ele tinha certeza que a guerra seria perdida se eles não tivessem borracha. Ou seja, a borracha era essencial para o esforço de guerra. E por isso o Brasil, como era a fonte principal de borracha natural no período, uma vez que a borracha sintética, oriunda do petróleo, ainda não estava efetivamente desenvolvida, o Brasil surgiu como a salvação para os americanos naquele momento. E o governo brasileiro se comprometeu a deslocar 100 mil homens para a Amazônia, na primeira metade dos anos 40, a fim de produzir borracha para o esforço de guerra americano. Esses homens foram levados do Rio de Janeiro, mas principalmente do Nordeste, inclusive de países do exterior. Estrangeiros que aqui estavam foram arregimentados à época. Ao chegar à Amazônia, a eles foi imposta a exigência de produzir borracha a qualquer custo. Então, a intenção era, produza borracha, faça saldo, essa expressão, para que um dia você consiga ter dinheiro e voltar rico para o seu estado, voltar rico para o Nordeste. Essa era a ideia. Só que para se produzir borracha em grande quantidade, esses homens acabavam produzindo até a exaustão das árvores, até a exaustão das seringueiras. Daí o aspecto da preservação. Da preservação. Você vai falar. E aí acabavam matando as seringueiras. Os seringalistas, ou seja, os empresários, os donos daqueles locais de produção, eles faziam o quê? Criavam fiscais e capangas que ficavam fiscalizando a utilização dessas seringueiras para evitar que elas fossem utilizadas até o exaurimento. Exatamente porque a morte de uma árvore daquela era um prejuízo financeiro para ele. Então, na verdade, quem começou preservando não foi o seringueiro, mas sim o seringalista. Interessante, né, esse aspecto. Com o fim da guerra, os seringalistas estavam endividados, a borracha não tinha valor, então não adiantava produzir, eles abandonam os seringais. E os seringueiros se veem naquela condição. Eu não consigo voltar para o Nordeste, estou aqui agora, o que eu faço? Eles
passam, então, da condição de simples meros seringueiros e soldados da borracha para cidadãos da floresta, para homens da floresta. E aí passam a produzir castanha, pau-rosa, peixe. Então a gente deve muito a esses soldados da borracha. Com certeza. E aí você vai observar o seguinte: esses seringalistas vendem as suas propriedades para o que eles chamam de paulistas ou para as pessoas do sul que vêm derrubar a floresta para plantar gado. Só que esses seringueiros, eles passam a pensar, peraí, eu vivo da floresta, eu não posso destruir a floresta, e se isso acontecer, nós vamos morrer, porque nós não temos para onde ir. E aí surgem os movimentos já nos anos 70 e anos 80, que tem o Chico Mendes e a Marina Silva como cabeça. Ligada à preservação. Ligada à preservação da floresta em pé, ligada à questão da construção de reservas extrativistas e outras questões mais. Onde estão os soldados da borracha hoje? Os soldados da borracha hoje, infelizmente, eu posso lhe dizer que muitas vezes nem na memória dos brasileiros eles se encontram. Os soldados da borracha hoje são homens e mulheres, em sua maioria morando em meio à floresta amazônica, e que aguardam e que lutam até hoje para que o governo brasileiro e para que a população brasileira os reconheça como instrumentos essenciais da máquina de guerra brasileira e americana, que fizeram com que esses países vencessem a Segunda Guerra Mundial e instituíssem os países democráticos que nós temos hoje. Engraçada a percepção que se tem em relação à guerra, né? Dependendo de que lado você está e que aspecto você estuda e expõe, ela é diferente, né? Porque no caso deles, pelo menos, a guerra foi boa, por conta dessa produção. Mas eu poderia te dizer que a guerra para eles não acabou. A guerra para eles não acabou por um motivo simples. Os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, com todo o mérito, foram para a Itália, lutaram contra as tropas nazifascistas, morreram em combate, foram feridos, mas quando voltaram, foram recebidos com paradas militares no Rio de Janeiro. A partir dos anos 60, eles passam a receber uma indenização do Estado, que foi majorada durante esses anos todos, e hoje eles recebem, por exemplo, uma pensão equivalente ao soldo de segundo-tenente, algo em torno de R$ 5.500, benefícios de planos de saúde, benefícios de aprovação para concursos públicos, compra de casa própria. Os soldados da borracha não. Eles passavam, como pôde ser visto nas fotos, por treinamentos militarizados, eram chamados de soldados. Não ganhavam para isso, não ganhavam para isso. E quando chegaram na Amazônia, a guerra acabou, ninguém chegou e disse, olha, a guerra acabou. Eles continuaram lá e continuam lutando até hoje, porque hoje eles ainda lutam para receber reconhecimento, para receber indenização, para ter cuidados de saúde. Ou seja, para eles, a Segunda Guerra Mundial está acontecendo agora. Como foi que você acessou esse conteúdo? Como foi que você chegou até essas pessoas? Você foi até lá? Como é que essas pessoas estão hoje? Você conhece a selva mesmo, assim? Foi e investigou a fundo para saber até as consequências disso do ponto de vista da preservação ambiental, do ponto de vista da vida dessas pessoas? Sim. O que acontece? O historiador e o advogado, aliás, no direito tem um ditado muito famoso que diz: o que não está nos autos não está no mundo. E eu, como advogado, comecei a minha pesquisa dessa forma. Eu fui aos documentos oficiais, eu fui aos discursos da CPI de 1946, aos discursos do presidente Getúlio Vargas, e ao analisar, eu olhava e dizia, falta alguma coisa. O que falta é gente. O que falta é cheiro de gente nessa documentação. A documentação oficial, ela representa o discurso do governo. Pesquisa, e precisava, né, que a pesquisa fosse humanizada. E como eu recebi os requerimentos, era sinal de que existiam pessoas vivas. E se elas estavam vivas, elas estavam em algum lugar. E eu comecei eu recebi um apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas para fazer o mestrado, fazer a pesquisa. Então eu viajei por Rondônia, pelo Acre, pelo interior do Amazonas. Além dos soldados, tinham as mulheres. Tinham mulheres nesse grupo de soldados? A acepção do termo soldados da borracha no início, ela era para a regimentação de homens solteiros e aptos ao serviço militar. Essa era a primeira ideia. Só que com o tempo se verificou que homens solteiros, jovens, aptos para o serviço militar, eles eram, de certa forma, indóceis, mais difíceis de serem controlados. E, principalmente, não se fixavam à terra. Por que não vão se fixar? Porque eles não têm nada que os prendam aqui. Consequentemente, depois, em um momento seguinte da Batalha da Borracha, o governo brasileiro passa a deslocar famílias completas para a Amazônia
E aí essas mulheres, e o livro fala disso também, as mulheres, elas são essenciais para o trabalho no seringal, não por extrair borracha efetivamente, mas elas são o apoio necessário para que esses homens possam levantar às 2 da manhã, entrar numa estrada de seringa e voltar, começar a defumar aquele látex de borracha e terminar aquilo às 6 horas da tarde. Sem família eles não iam Sem conseguir. família é muito complicado. É possível, acontece, mas a solidão é um mal que assombra esses homens. Eu encontrei relatos, por exemplo, de homens que diziam que durante o caminhar na selva, eles gritavam para ouvir o eco de sua própria voz para não enlouquecer, porque estavam sozinhos. Então, essa sua pesquisa, na verdade, ela tem um contexto, que é o contexto do direito e da história, mas ela rende várias outras histórias. Com certeza. Ela daria um excelente documentário ou um filme. Sim, né? Seria o possível. aspecto da solidão, ela tem vários recortes que se pode explorar. Sim, nos últimos anos, com essa questão de preservação da floresta amazônica e com a questão da preservação desses... com a valorização desses povos da floresta, índios, ribeirinhos, pescadores, seringueiros, castanheiros, com essa mudança de enfoque que o Estado brasileiro tem dado e que a população brasileira tem dado para essas pessoas, nos últimos 10 anos tem surgido várias iniciativas que levantam a bandeira dos soldados da borracha, como documentários. Eu posso citar aqui o Borracha para a Vitória, que é do Volney Oliveira, que é um cineasta cearense. Documentários, né? Nós temos a inserção, por exemplo, dos soldados da borracha no livro de Heróis da Pátria, lá na Praça dos Três Poderes. É o único grupo de pessoas que são heróis da pátria, porque lá todos os que constam lá no livro de Heróis da Pátria são indivíduos, e, sozinhos, né, singulares, e aí nós temos um coletivo pela primeira vez. E tem outras pesquisas no Amazonas, na selva, porque assim, hoje existem outros soldados, que não seja da borracha, mas de outras frentes. Na verdade, tem muito que é pesquisado e contrabandeado, né, de forma absolutamente clandestina e que poderia ser patenteado pelo Brasil e que hoje não é. A pesquisa e a riqueza da fauna, da flora, das essências, o que essas empresas multinacionais ou só brasileiras que atuam lá, que estão vestidas de sustentabilidade, mas que é tudo fachada, é impressionante como termina criando outros soldados de outras áreas. Maio, o que é interessante é que, para os brasileiros, já foi, continuou sendo e ainda é, a Amazônia uma grande desconhecida. A maioria de nós olha para a Amazônia e vê que a Amazônia é uma grande selva, é um local selvagem, um local de perdição. Mas a Amazônia é um local de vida. É um local onde pessoas reproduzem o seu dia a dia. É um local onde pessoas lutam todos os dias pela sua sobrevivência. E a interferência de forças estranhas, forças estrangeiras ou forças alheias à Amazônia, ela é um mal que afeta a Amazônia desde a chegada dos europeus e continua até hoje. Aqueles que preparam as políticas para a Amazônia, em sua maioria nunca lá estiveram. Em sua maioria, nunca entraram na selva. Em sua maioria, não sabem as necessidades efetivas daquelas pessoas. Então, fazer uma política de gabinete, uma canetada com um decreto que manda essas pessoas para lá, sem nunca ter estado, sem nunca ter visto e não conhecer a realidade, eu posso até dizer para você que é um crime contra a humanidade. Sem dúvida. Olha, muito interessante o livro. Onde que as pessoas encontram os soldados da borracha, da vivência do passado, as lutas contemporâneas? Esse livro foi lançado em Manaus pela editora Valer. Então, ele está disponível no site da editora Valer. E aqui em Teresina, nós estamos preparando para fazer um lançamento do livro, talvez nessa semana ainda, fazer o lançamento do livro, talvez na livraria Anchieta. Estamos fechando os detalhes. Palco de grandes lançamentos. Isso, e para que nós possamos, principalmente, divulgar um pouco a história desses homens, a história da Amazônia, um pouco da história do Brasil, para nós, que também somos brasileiros e que também somos responsáveis pela preservação da Amazônia. Você ainda volta para cá? Espero. Eu costumo dizer que o meu coração, em parte dele, ficou aqui no Piauí. E eu brinco com os meus familiares, dizendo que, no meu falecimento, quando eu for transformado em pó, que o meu pó seja arremessado às margens do Rio Puti e do Rio Parnaíba, para que aí eu possa ir para o céu. Na selva não, né? A selva, o meu coração de lá já está.
Que bacana, muito interessante, muito sensível, fantástico o trabalho de pesquisa, interessa não só a historiadores, mas a ambientalistas, a advogados, é um trabalho de pesquisa jornalistas, né? É um trabalho de pesquisa primoroso. Parabéns, viu, Frederico? Muito bom conhecer o seu trabalho. Eu agradeço e digo a vocês que aqueles que tiverem a oportunidade de ler o livro, que o livro, como eu costumo dizer, é um trabalho honesto, feito para pessoas que realmente têm o interesse de conhecer um pouco da sua própria história. Nós só podemos falar em um país melhor, um país sem corrupção, um país que preserva a sua floresta, um país que preserva as suas pessoas, se nós conhecermos um pouco da nossa história. Falta isso. E esse livro, ele tem a intenção de fazer isso, de trazer um pouco dessa história para cada um de nós. E não é só um recorte, é uma parte importante da história, envolvendo muitas datas e muitas épocas, né? E continua absolutamente atual. Muito obrigada, Frederico. Olha, deixa eu dizer para você, a 7ª edição do Salão Médio Plano de Humor já começou. Esse ano o tema é inveja, as inscrições estão abertas para outros estados, outros países, são R$12 mil em premiação e você pode acessar o medioplan.com.br e lá obter todas as informações. A gente falou da livraria Anchieta e aproveitar para dizer que a Anchieta é impressionante no apoio, no palco de lançamentos de livros científicos, de livros técnicos, de romances, de contos, de poesia. É realmente uma conexão com esse mundo literário que a gente precisa, tanto que o livro do Frederico Alexandre será lançado lá e você vai encontrar lá. E já que eu estou falando da livraria Anchieta, queria dizer para você que o Procampus é uma das melhores escolas do nosso estado, não sou eu quem estou dizendo isso, são os dados, são os índices, né, são as aferições do Ministério da Educação e Cultura, e lá você tem não só livros lançados na escola, mas lançados nacionalmente em feiras importantes do Brasil. Lá também você tem aplicativos que você pode baixar no tablet, no celular, você tem rádio já de olho no Enem, já preparando o seu filho para o Enem, além do ensino do sistema bilíngue, o seu filho aprendendo uma outra língua. Quer saber mais? procampus.com.br, 2106-0606. Mas o meu conselho é vá ao Procampus, que eu tenho certeza que visitando a escola é muito melhor. Eu vou para o intervalo comercial com a A2 e daqui a pouco a gente está de volta falando sobre essa exposição muito bacana do Kelson Fontinelli, nosso amigo jornalista, fotógrafo do jornal Meio Norte, que é um olhar bem interessante sobre a nossa cidade. Eu volto em instantes e vou com a A2 e você junto com a gente. Até já! Quando ela cai no sofá, sou faraway. Vem uma peça na cabeça, eu que sei. Quando ela insiste em beijar seu travesseiro, eu me viro do avesso. Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço. Porque não eu encomendo um jantar só pra nós dois. Se não tem nada pra depois, por que não ir? Você tá nessa rejeitada, caçando paixão, e eu com a cara mais lavada digo, por que não?